Pessoal, olá. Esse vídeo é um vídeo educativo, com uma informação bastante útil, que quem puder compartilhar, eu acho que vai ser de grande importância para ajudar algumas pessoas, assim como eu, ter consciência sobre algumas situações. Eu tenho hoje 30 anos, passo por uma certa ansiedade de performance sexual. Essa ansiedade acontece mais quando eu estou solteiro. Por quê? Quando eu estou solteiro, eu fico muito preocupado e ansioso em desenvolver uma relação sexual com uma pessoa. Porque na minha cabeça, a relação sexual que eu vou ter com aquela pessoa que eu não conheço muito bem, que eu não tenho muita intimidade, eu tenho que dar o meu melhor de mim para que no final ela não saia comentando sobre alguma coisa que talvez ela não gostou. Esse tipo de pensamento ele vem por duas situações. Pela primeira, pela pornografia, que muitas vezes a pornografia ela mostra uma performance que não é real, e outras vezes também são comentários entre grupos de amigos e colegas sobre de como foi o sexo e o que se foi feito na relação sexual. Esses tipos de comentário, às vezes bons, às vezes ruins, gera, pelo menos em mim, uma certa barreira, uma certa insegurança, porque eu tenho um lado meu competitivo que eu quero sempre ser melhor e quero que a outra pessoa reconheça isso. Isso é uma característica, um defeito meu, que eu acabo melhorando a cada dia, tendo consciência sobre esse defeito. E aí o que acontece? A partir disso, de querer performar, de querer ser melhor, a partir desses comentários que surgem diante das amizades ou fora do grupo das amizades sobre a performance no sexo de cada pessoa, isso acaba gerando uma certa ansiedade que envolve uma insegurança. E o terceiro ponto que envolve essa ansiedade sexual, dessa performance, dessa ansiedade, é em relação a... Ai, agora me fugiu a situação, poderia ter anotado. Perdão, gente, desculpa, mas eu não vou fazer outro vídeo e não vou cortar. A terceira ansiedade que gera essa performance são os traumas sexuais. Exemplo, por já ter essa ansiedade de performance, quando eu ia ter uma relação sexual, após o ato, a situação era meio mecânica, não tinha aquele aconchego, aquele acolhimento, ou era um sexo às vezes que eu forçava a ter só para ter ali uma boa performance, uma boa aparência, e aí como eu forçava essa relação sexual, eu não me sentia realizado e bem nesse ato sexual. E aí gerava um sentimento ruim e negativo em fazer sexo. Então a terceira situação é essa, quando você vai ter uma relação sexual, essa relação sexual é mecânica, e após essa relação sexual mecânica, você fazendo situações e coisas que você não se sente à vontade, que eu não me sentia à vontade, gerava em mim uma certa tristeza no ato sexual e um certo arrependimento de tipo, ai, por que eu transei com essa pessoa? Porque eu não fui eu mesmo pleno comigo mesmo e não fiz coisas que eu gostava. Fiz coisas ali para agradar e performar para o outro. Então eu estava ali fazendo uma performance para agradar o outro. Eu não estava fazendo uma performance para me agradar. E aí nisso gerava uma certa tristeza diante do sexo. Então são essas três situações que acontecem ao meu pensamento, mas em mim, que é mais evidente, são essas três situações que geram essa ansiedade de performance sexual. Agora que eu já tenho consciência e você também vai ter consciência diante disso, e é bom você fazer uma autoanálise, quais foram os momentos que você fez sexo de forma mecânica, e nesse sexo de forma mecânica, quais foram as situações que te trouxe tristeza e mágoa depois de ter feito esse sexo, para você não repetir. E o melhor jeito de lidar com a ansiedade é você viver no presente. Uma das ferramentas para se viver no presente é a meditação. Eu já pratico meditação há 7 anos, então após descobrir essa certa ansiedade, que até o meu conhecimento eu não sabia que era ansiedade, isso que eu sentia. Agora que eu já sinto, eu já bloqueio essa ansiedade, que eu sei que é um sintoma, tento perceber da onde que ela está vindo, de qual sentimento e qual ação que gera essa ansiedade,
e busca analisar dentro de mim qual foi o momento que eu não me sentia à vontade comigo mesmo, infeliz e me sentia realizado em fazer o que eu queria ou não queria. Essas ferramentas que eu estou te dando, você é possível desenvolver também. Todo mundo é possível desenvolver uma ferramenta de autoanálise. Então você também pode se curar desse tipo de traumas sexuais e dessa ansiedade. Eu estou no processo de cura e você também pode estar nesse processo de cura. Então mande esses vídeos, pode ser um vídeo também, um vídeo tanto para relacionamento masculino, ou tanto para sexo masculino, tanto para sexo feminino. Porque essa performance, essa ansiedade sexual também bloqueia a sensação de prazer, de orgasmo da mulher. Porque ela acaba ficando ali muito tensa e não se sentindo realizada totalmente, acaba fazendo coisas para agradar o homem. Então, essa ansiedade, hoje em dia, pode ser muito recorrente. Eu acho que nas gerações passadas isso causou mais, porque eu acho que tinha mais cobrança sexual. Hoje em dia se fala mais sobre sexo do que antes. E educação sexual é muito importante para não gerar esses tipos de situações futuras e desgostos, porque acaba que sexo é uma coisa tão boa e é uma coisa única. Não, eu tinha essa sensação de controle, de querer fazer uma mesma performance com várias pessoas. Mas, exemplo, se você é uma pessoa única e eu sou uma pessoa única, quando a gente vai desenvolver essa relação sexual, vai ser única. Então não tem como eu ter a mesma performance, o mesmo desenvolvimento com uma pessoa, com pessoas. Não tem eu como ter a mesma performance, o mesmo desenvolvimento com pessoas diferentes. Porque são almas diferentes, são sentimentos diferentes, são situações diferentes. E até mesmo quando você transa com a mesma pessoa, o sexo não é o mesmo. Hoje você transou de um jeito, amanhã você transa de uma outra maneira. Então o sexo parece que é uma coisa única, sempre. O sexo é sempre único, de qualquer maneira. Eu falo isso para vocês, mas até eu estou me interiorizando sobre isso. Então é um processo de cura que eu quero compartilhar e quero que você também viva esse processo de cura, gente. Então, beijos, até mais e boa jornada.